Samuel, Samuel, Reis, Reis e Crônicas, Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações. Olá, tudo bem com você aí? Espero que você esteja aí, né, estudando o Antigo Testamento, né? Nós estamos fazendo um panorama, é literalmente um panorama, porque como são vários livros, são muitas lições, e exige tempo, né? E a proposta dessa aula, essa aula online da EBD, né, é justamente dar uma pincelada e fazer com que nós, né, você e eu, a gente passe para um estudo maior, aprofundar, buscar, ir lá pesquisar, ver se realmente é isso, o que a Bíblia está falando, porque a gente tem que ter sempre esse cuidado, né, de consultar, de aprofundar, de esse processo de busca, de crescimento, independente de quanto tempo a gente já tem de jornada cristã, né, de caminhada cristã. Então vamos lá? Nós estamos em Juízes, esse livro, né, muito interessante, um livro que realmente a gente vê diversas situações, diversas pessoas, guerras e mais guerras, homens e mais homens se levantando, e a gente vai aprender muito com esse livro. Espero que durante a semana você aprofunde nesse livro. Vai lá e busca alguns capítulos, né? Se realmente você tem esse costume, e veja lá o que Deus está falando. Veja lá o que Deus está mostrando para nós através desses homens e dessas mulheres. E o nosso versículo-chave é Juízes 17, 6. E lá diz o seguinte: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Então, o que aconteceu? Após a morte de Josué, né, e teve na realidade o encerramento de um ciclo, né? E o que aconteceu? A geração que veio depois, né? O que aconteceu com essa geração? Ela já não tinha aquele conhecimento, ela já não tinha aqueles princípios que foram deixados. É uma geração que afastou-se, distanciou-se. E aí a gente vê o que acontece quando o povo de Deus se afasta, né? Acomoda, distancia, não busca, não medita. E aí a gente vê todas essas consequências aqui no livro de Juízes. E então, a gente vê que a geração após Josué, ela não deixou um legado espiritual, né? E aí a gente vê as consequências de quando a gente não se preocupa com familiares, sobrinhos, tios, as pessoas que estão próximas, né? A gente tem que sempre preocupar. E aí a gente pode tirar isso aqui desse livro, né? Quando a gente não preocupa, quando a palavra ela não é dita, não é falada, ela não vai no coração das pessoas, não faz diferença na vida das pessoas, as consequências que aparecem. E foi isso que aconteceu. Não teve um processo, né? Não teve uma continuação daquela linha que vinha acontecendo na vida, da caminhada de Israel. E aí a gente vê esse período de grande turbulência. É um período de grande turbulência, mas é um período em que pessoas se destacam. Pessoas são com as suas histórias próprias, com seus jeitos próprios, né? E aí a gente vai ver juízes, homens se levantando com características muito próprias, mas Deus atuando na vida de cada um. E aí a gente vai ver o seguinte: esse livro são 15 juízes, né? Mas na realidade vão aparecer aqui 12, né? 12 sendo destacados. Esse número, meus queridos, ele é um número que os estudiosos estão sempre buscando mais informações. Mas o importante, né, é o seguinte: é que pessoas ali se levantaram, homens ali se levantaram, né, com uma proposta, com um objetivo. E é um período de 400 anos, né? É um período, né, bem considerável.
Nós não temos um autor para esse livro, a gente vai ver que a autoria é desconhecida, mas a gente vê, né? O Espírito Santo ali inspirando pessoas, movendo pessoas. E esses juízes e essas pessoas que foram levantadas, né? Com esse propósito, né? De dar sequência, mostrar o povo, exortar. Eles eram guerreiros, eles eram sacerdotes e eles eram profetas. Então, eram homens e mulheres que atuavam em diversas áreas, né? E homens comuns, homens e mulher. A gente vai ver que teve uma mulher também no meio desse grupo de pessoas selecionadas e que fazem a história e fazem esse livro se tornar tão interessante. E aí a gente vai ver o seguinte, teve uma conquista daquela terra, mas o que aconteceu? Quando foi feita a conquista, eles não expulsaram os inimigos. E aí a gente vai ver que surge o quê? Surgem as alianças, as conexões, as misturas e as consequências. Lá em Juízes 2, 16 a 21, e eu faço um desafio para você. Durante a semana, você vai ler esse capítulo que eu estou indicando para mim, para vocês, né? E para mim também, vai ficar como desafio. Juízes 2, 16 a 21. E nesses versículos, o que a gente observa? Tinha um período de paz. Depois as pessoas relaxavam, acomodavam, iam esquecendo, né? Não meditavam, não buscavam. Aí surgia aquele processo de rebeldia, né? Que é próprio do ser humano, o abandono, né? Aí a gente vai distanciando, não vai lendo, não vai fazendo a devocional. Vinha um sofrimento profundo, né? As consequências. Aí o que acontecia? O povo começava a clamar, 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 né? Havia um grande clamor do povo, vinha o livramento e vinha a paz. Então, a gente vê que esse ciclo se repetia lá em Israel com o povo. Então, a gente vai ver que formava um ciclo, né? E aí, parecia que estava tudo bem, mas não estava não. Aí tinha que começar tudo novamente, o processo tinha que começar tudo novamente. E aí a necessidade de surgirem novas pessoas, novos líderes, novos juízes, para poder o quê? Continuar essa obra, né? Essa trajetória, essa jornada. E dentre esses juízes que estão aí, eu vou falar alguns, e durante a semana também, você vai lá, porque tem histórias muito interessantes. A gente vai ver o seguinte, por exemplo, Eude, ele era canhoto. E naquela época, um homem canhoto, né, um guerreiro, né, uma pessoa que tinha essas características, tinha uma dificuldade. Imagina como é que ele deveria ter uma dificuldade. Mas ele foi usado, mesmo com essa dificuldade. É Deus usando as pessoas com as suas características, com seus jeitos. Deus vai o quê? Aperfeiçoando, vai capacitando. Teve Sangar que matou 400 filisteus com uma vara. Olha que só, que ação de Deus, né? Onde a impossibilidade vem o quê? A ação de Deus. Débora e Baraque, né? Naquela época a mulher era o quê? Era desvalorizada, não tinha valor, mas Deus usa uma mulher. E aí a gente tem aquela história de Gideão, uma história muito conhecida, né? Gideão, ele recrutou quantos homens? 32 mil homens, né? Foi lá, chamou todo mundo. Aí apareceram 32 mil. Mas aí Deus falou assim, covarde não. Espírito de covardia, não. Eu quero o quê? São 300 homens que foram selecionados. Olha só que lições importantes a gente tira da vida dessas pessoas, desses homens, dessas mulheres, né? Então vale a pena a gente, né, sempre recorrer,
sempre consultar e pesquisar e ver o que esses homens e essas mulheres estão ensinando. Teve também Jefité. Jefité, ele não tinha uma família, ele não teve uma família que o ensinasse, né? Ele não tinha uma família normal, uma família padrão. E a gente observa que esse homem, ele também foi usado por Deus. E aí a gente vê também um fato, né, na vida de Jefité, que é o seguinte: ele fez um voto precipitado. E ele sofreu as consequências de fazer voto precipitado. E aí é uma lição também para as nossas vidas, né? E vamos aprender com esses homens, vamos aprender com essas mulheres. Eram homens, eram pessoas diferentes, mas tinham algo em comum. Eles foram chamados pelo Senhor. E enquanto eles estavam ali, na conexão, né? Nesse caminho, nessa união, né? A gente vai ver que as coisas corriam bem. Mas se esses homens, eles se distanciavam de Deus, eles não seguiam a palavra, eles não meditavam os preceitos, né? As coisas que foram passadas para eles, eles sofriam as consequências. Vale a pena isso para nós. Quando a gente afasta, distancia, quando a gente não segue, né? Não medita, com certeza vem as consequências para a vida da gente, aí vem o clamor e aquelas coisas todas que a gente já conhece. Olha, agora nós vamos ter um vídeo, né, que é o panorama bíblico. Eu não sei se você está gostando, mas eu tenho pensado, né, a minha proposta quando eu coloco vídeo aqui nas minhas aulas é o seguinte: são muitas informações. E aí, como algumas coisas têm que ficar claras, né? Algumas coisas têm que ficar registradas, aí vem esse vídeo para poder o quê? Que tem toda uma proposta, né? Que tem estratégias para chamar a atenção. E com isso, a gente vai o quê? Meditar mais, pesquisar, consultar, né? Para a gente seguir aí na nossa jornada cristã. Então vamos lá ver esse vídeo? Para começar, vamos entender o nome do livro. O nome Juízes é dado por causa dos líderes israelitas que exerceram essa função no período entre a morte de Josué até o fim do ministério de Samuel, quando ele ungiu Saul como rei, a pedido do povo. Eu vou deixar escrito como o nome Juízes é em hebraico e grego, pois obviamente eu não vou saber pronunciar. Na versão Vulgata Latina está o nome que deu origem ao nome em português. E qual é a localização dele no cânon? Juízes é o 7º livro na ordem das versões em português e 2º livro dos profetas anteriores na versão dos hebreus. De acordo com a divisão tradicional, é o 2º livro histórico. Se você não sabe quais são os livros históricos, aqui no canal tem um vídeo sobre a classificação dos livros da Bíblia. Confere lá. A respeito da autoria do livro. A tradição atribui a Samuel a autoria do livro de Juízes. Talvez ele até tenha escrito partes do livro, já que se afirma em 1 Samuel 10:25 que ele era um escritor. Mas o livro, entretanto, não diz quem é o seu autor, não há evidência interna. E há quem atribua a autoria a alguém do período do reinado de Saul até o princípio do reinado de Davi. Mas calma, nós sabemos que o autor de toda a Bíblia é Deus. Eu falo autor aqui de uma forma didática, nós estamos falando de quem possivelmente poderia ter escrito o livro. Seja quem for, a pessoa foi totalmente inspirada por Deus. A data e a autoria estão interligadas. A expressão naquele tempo não havia rei em Israel faz crer que o livro foi escrito após o período dos juízes, talvez logo após estabelecida a monarquia. Esses textos também nos dão ideia do posicionamento da data de Juízes 1:21, onde diz que os jebuseus ainda habitavam em Jerusalém. Eles foram expulsos por Davi. Em Juízes 18:30 fala do cativeiro da terra, indicando a tomada da arca até que foi recuperada. Isso no tempo de Eli e Samuel. Agora vamos ver um pouco do fundo histórico daquela época. O Egito havia sido arrasado pelas pragas de Moisés. Passaram-se cerca de 50 anos até o começo do período.
O Egito procurava se levantar do caos. A Assíria e Babilônia ainda não eram grandes impérios, embora estivessem caminhando para isso. O período de cerca de 300 anos foi uma época de muitas opressões de povos vizinhos. Em Israel, no tempo dos juízes, o ambiente era dos piores. O povo tenso, abandonando Yahvé, caiu na idolatria, vindo assim a ser oprimido. A degradação moral também era grande. Havia prostituição e até sodomia. Por causa de um problema moral, quase toda a tribo de Benjamim foi eliminada do meio do povo. Apesar de todo o mal reinante, ainda houve lugar para acontecimentos agradáveis como o casamento de Ruth e Boaz. Vejamos um pouco a respeito do tema do livro. A palavra que identifica a época dos juízes é anarquia social e religiosa, caracterizada pelo refrão: naquele tempo não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. A falta de um líder nacional aliada à apostasia faziam ver a necessidade de um rei justo. Não havendo esse rei, cada um agia como queria, e em caso de emergência, Deus levantava um juiz. Os juízes deveriam ser os que aplicavam a justiça, mas nesse livro muitos são libertadores e heróis de guerra. As tribos agiam como uma confederação de 12 tribos separadas. O povo havia caído na apatia, fizeram aliança com os cananeus e, em alguns casos, adotaram os seus deuses. Por isso, Deus os entregou nas mãos dos inimigos. Mas quando clamavam, Deus levantava o libertador. Esses homens eram usados pelo Espírito e os livrava dos inimigos. Há um ciclo que se repete em grande parte do livro. Primeiro o pecado, depois a opressão, depois o clamor com arrependimento, Deus enviava a libertação e seguia um tempo de paz. Depois, novamente, o pecado, a opressão, o clamor, a libertação e a paz, e assim por diante. Agora vamos ver a estrutura do livro. O livro de Juízes pode ser dividido da seguinte maneira: 1. O motivo para o aparecimento dos juízes. 2. Os juízes de Israel. 3. O período de anarquia, que aí é dividido em anarquia na vida religiosa, anarquia na vida moral e anarquia na vida nacional. O assunto principal do livro começa com o capítulo 3 e vai até o 16. Encontramos 13 juízes até aqui, sendo que os mais notáveis são Eude, que matou o rei de Moabe, Eglon, Débora, que derrotou Sísera, Gideão, o conquistador dos midianitas, Jefté, o homem do voto louco, e Sansão, conhecido por sua grande força. Os capítulos restantes não seguem a ordem cronológica do capítulo 16. Os capítulos 17 e 18 nos relatam a migração da tribo dos Danitas e o caso de Mica e sua imagem. Nos capítulos 19 e 21, nos descreve a quase destruição da tribo de Benjamim e, posteriormente, a busca de moças necessárias para os 600 benjamitas que tinham escapado com vida. A palavra-chave do livro é desorganização. Os versículos-chave são Juízes 17, 6, 18, 1 e 21, 25. Esse livro nos traz ensinos importantes. Número 1. A tendência do homem é desviar-se de Deus. Se ele deixa a sua palavra, no caso dos israelitas a lei, vai com certeza sofrer algum grande declínio. A razão por que o nosso mundo está indo de mal a pior é não dar ouvidos à palavra de Deus. Lição número 2. Deus usa coisas fracas. Os juízes geralmente eram pessoas de pouca importância e valor para o povo. Observe, por exemplo, a atuação de Gideão, Jefté e Sansão. Lição número 3. A necessidade de um líder. Se um líder é bom, o povo é levado a Deus. Se é mau, o povo peca contra o Senhor. Mas se o povo está sem liderança, cada um faz o que quer, afasta-se de Deus e se desvia. E para terminar, eu quero deixar aqui a mensagem do livro de Juízes. Cuidado com as más companhias. Israel suportou os estrangeiros no seu meio e por isso foi oprimido. Se o cristão suportar o pecado, sofrerá terríveis consequências. Do mesmo modo, a igreja se deixar entrar o mundo nela. É preciso que o cristão se apegue à palavra de Deus para fugir desses perigos. Fique longe do pecado. Não deixe de meditar todos os dias na palavra do Senhor para estar cada vez mais perto dele. Amém? E nesse momento musical, nesse momento também que é tão importante aqui na nossa EBD online, e aqui eu volto a falar, né? Eu tenho falado isso.
na medida do possível, venha fazer parte das nossas aulas presenciais. A gente está com uma nova proposta, a gente tem um grupo de professores, pessoas aí que já são capacitadas, que têm uma experiência muito grande, e são essas pessoas agora que estão formando uma equipe e que estão aí, né, nesse grande desafio de estudar o Antigo Testamento. Então, nós vamos agora, nesse momento musical, um hino muito conhecido, né? E gostaria que você cantasse aí, meditasse, né, nesse hino, e que é um momento de reflexão para a gente. Crer e observar, hino 301 do cantor cristão. Vamos ouvir? Vamos cantar? Em Jesus confiar, suas leis observar. Oh, que gozo, que bênção, que paz. Satisfeitos guardar tudo quanto ordenar. Alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falaz e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem a intriga maior poderão ao fiel abalar. Crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor. Tenho crente zeloso e leal. O seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante e real. Crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Resoluto, Senhor, e com fé, zelo e ardor, os teus passos queremos seguir. Teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. E no nosso momento de intercessão e no nosso momento de oração, de agradecimento, vamos agradecer a Deus pelas bênçãos alcançadas. Nós estamos aí, né, há poucos meses de fechar um ciclo, né, de um novo ano, e aí a gente tem algumas coisas para agradecer.
Algumas não, nós temos muitas coisas para agradecer, inclusive pois chegamos até aqui, né? E até aqui Deus nos abençoou. Vamos orar pelo nosso Brasil, o Brasil que a todo momento exige, né, a nossa atenção, o nosso clamor. São tantas coisas acontecendo, as coisas são tantas que muitas vezes não tem nem como a gente acompanhar, mas que vamos clamar para que Deus, né, possa atuar no nosso país, nos nossos líderes, nas igrejas, né, nos pastores. Vamos clamar para que levantem pessoas para fazer toda a diferença nesse cenário tão conturbado que a gente vive em nosso país. Vamos orar por Israel e por aquela região em guerra, né? E pelas guerras que estão acontecendo pelo mundo. Vamos orar pela paz. Vamos orar pelas pessoas que estão sofrendo, famílias enlutadas, perdas e mais perdas. Vamos orar, inclusive pessoas, né? Cristãos que estão lá, né? Pessoas que estão sofrendo essa consequência nesse período tão conturbado. Vamos orar por essas famílias, vamos orar por todos e que Deus possa fazer, né, a obra e que pessoas possam ajudar, exortar e falar, principalmente, que nesse momento o mundo está precisando ouvir, nem que seja através do nosso exemplo. Vamos orar pelos nossos missionários. Nós temos missionários na nossa igreja, o Daniel e a Magda lá em Paracatu, né? Aquela família tão querida que tem uma proposta ali naquele lugar, naquela cidade, que é um desafio, né? Vamos orar por ele, pela família, pelos filhos. Nós temos que orar pelos filhos dos missionários. Vamos orar o Tiago e Isabelle lá em São Paulo, naquele projeto Cristolândia. E vamos orar pela Ana Paula também, e a família missionária, a família da Ana Paula também, que são pessoas que são vinculadas à nossa igreja. E vamos orar pelos demais missionários. Vamos orar pelas pessoas que estão aqui, levando a mensagem. Vamos orar pela nossa igreja, Igreja Batista das Alterosas. Nós estamos aqui no bairro Padre Eustáquio. Nós temos que fazer toda a diferença nesse bairro, nessa região onde nós estamos. Vamos orar pelos ministérios, pelas pessoas que estão fazendo, que estão atuando, pelos diáconos, pela liderança, por aquelas pessoas que estão sendo indicadas, para que Deus possa tocar nos corações e para que um novo grupo, novas pessoas possam aceitar o desafio, a proposta de trabalhar, de levar adiante essa obra. Vamos orar pelo pastor Valquimar e pela família, a família pastoral. Vamos orar para que Deus abençoe esse homem, dê sabedoria, cuide da saúde dele e que sempre coloque ao redor desse homem, próximo a esse homem, pessoas para ajudá-lo, orientá-lo, né? Porque somos pessoas, somos humanos e nós precisamos disso, de ter pessoas próximas a nós, né? Que estão ali nesse processo contínuo, nesse processo de aconselhamento, esse processo mesmo de conforto, né? Porque nós precisamos disso. Então vamos lá, vamos orar pelos idosos e pelos enfermos, por esse grupo tão lindo da nossa igreja, por esse grupo que merece atenção especial, que merece as nossas orações, merece uma mensagem, um telefonema, né? Eles merecem sentir e perceber que são amados, são queridos. E muitas vezes eles não estão frequentando a igreja, mas são pessoas muito importantes. E pelas pessoas que cuidam dos idosos e dos enfermos. Vamos orar pelos nossos dízimos, pelas ofertas. Vamos orar pelo tesoureiro, pela comissão de finanças. Vamos orar, meus queridos. O tempo é de clamor. O tempo é de orar principalmente pela área financeira da igreja. E vamos orar pela construção. Nós estamos aí em processo de construção. Nós temos pessoas envolvidas para que Deus oriente, capacite, dê sabedoria. Vamos orar pela programação de final de ano, né? A gente já está aí, novembro, dezembro. Vamos orar para que Deus oriente, Deus capacite e que tudo seja feito para a honra e glória de Deus. E vamos orar pelas nossas famílias. Família está sempre no nosso coração, no nosso clamor.
e pelas crianças, pelo departamento infantil. Esse departamento tão lindo, e que Deus possa estar abençoando, que novas crianças possam, né, fazer parte desse grupo e que a gente possa estar aí seguindo nessa grande jornada. E durante a semana, leia Juízes, vá lá, pesquise, veja o que esses homens e essas mulheres têm a nos ensinar nesses dias tão difíceis. E é através desta oração, da leitura devocional, é que a gente vai seguindo nessa grande jornada, nesse grande desafio que é a nossa vida. Tenham todos uma boa semana e até breve, se Deus quiser. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel.